O que faz o restaurateur, o dono de restaurante ter sucesso é a consistência. É estar presente, estar atento a essas mudanças no mercado, estar atento à equipe, estar atento aos processos. Gosto de dizer que o preço que se paga é o mesmo, porque um restaurante que vende muito dá praticamente o mesmo trabalho de um restaurante que vende pouco. Então, o preço que se paga é o mesmo, você tem que estar lá disponível, são muitas horas, o custo fixo não muda, é o mesmo. Então, bora vender, porque o trabalho que dá é o mesmo, né? Vendendo muito ou vendendo pouco. E no decorrer da minha trajetória, gente, eu passei por muita dificuldade, muitos entraves. Então, eu brinco também que eu gostaria de voltar no tempo, se isso fosse possível, voltar no tempo e dar alguns conselhos e algumas dicas para mim mesma. Isso teria poupado algum sofrimento, né? Algum dinheiro também com alguns investimentos. Mas é ao longo, a gente entende que é ao longo dessa jornada que você vai aprendendo, né? Hackeando o processo mesmo e acrescentando maestria, né, no que a gente está fazendo. Então, vamos voltar, quero voltar lá em março, quando a coisa deu a complicada mesmo, quando teve o lockdown. Naquela época, sinceramente, eu quase pirei. Eu quase fui à loucura, porque primeiro que ficar em casa não é minha praia, então eu tinha que ficar em casa. E o restaurante fechado, e funcionário preocupados, com medo de perder emprego, e aquela loucura. E a gente teve que se virar até com estoque, porque teve alguns dias que a gente foi proibido até de fazer delivery, né? Teve alguns dias ali que foi fechamento total mesmo. E nesse momento eu sofri muito. E acredito que todo o comércio, todo o varejo, toda a indústria, todo mundo sofreu. Não estou dizendo que isso é um sofrimento meu exclusivo, né? Tenho certeza que eu faço coro aí com muita gente. Mas eu estou aqui para falar da minha experiência e da minha perspectiva, né? Então, vamos lá. Cara, eu comecei com uma insônia e uma gastrite terrível. Coisas que já não me incomodavam há muito tempo, né? Eu já tive insônia no passado, já tive gastrite também, mas eu tinha superado isso. E nessa fase, eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. Se eu fosse deitar cedo, eu não dormia. Se eu fosse deitar tarde, eu não dormia. E as crianças, como eu já contei também em outras lives, eu tenho 3 filhos e meus 2 pequenininhos acordam muito cedo. Então, o dia começa na minha casa muito cedo. Então, dormiu ou não dormiu? 6h30, 6h30, o negócio já está pegando fogo aqui em casa. Então, eu levanto. E aí, imagina ter passado uma noite em claro, né? Uma noite fazendo conta, uma noite tentando imaginar um cenário mais positivo. E eu quase adoeci por conta disso. Quando eu percebi que eu estava mal, foi quando eu comecei a tratar mal as pessoas. Ali eu percebi, opa, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa por mim. Sabe aquele momento de enfrentamento do tipo, pera lá, eu tenho uma empresa para tocar, tem várias famílias que dependem do meu negócio, eu não posso ficar mal, não posso pirar, tenho que fazer alguma coisa e tenho que fazer alguma coisa agora. Eu pesquisei alguma coisa sobre meditação e aí o algoritmo começou a trabalhar, né? E aquilo começou a aparecer muita coisa de meditação para mim e eu comecei a assistir um vídeo atrás do outro e dali eu fiz uma pesquisa. E também comecei a lembrar de um tempo que eu fiz yoga no passado, e na prática de yoga tem uns minutinhos, uns momentos que a gente faz meditação. E eu me lembrei o quanto aquilo me fazia bem. E comecei a fazer algumas meditações guiadas e comecei a sentir uma melhora, um acalento, né? Como que eu vou dizer assim? Um conforto. Até que eu encontrei o meu professor, encontrei um cara que eu me encantei por ele, que é o Vishen. Até teve, se eu não me engano, teve um vídeo que eu falei sobre ele, que é o autor do Código da Mente Extraordinária. E eu fiz o curso dele de meditação. E eu posso dizer assim que foi um divisor de águas na minha vida, porque tudo mudou a partir do momento em que eu fiz aquele curso. Quando eu concluí o curso,
eu consegui me centrar de novo. Eu consegui tomar decisões mais calma, mais serena, decisões mais acertadas, e não decisões assim, rápida, toque de caixa, porque você tem que estar atendendo a demanda de alguém, né? Porque quem está numa posição de liderança, eu costumo dizer que eu tô a serviço. Eu estou sempre a serviço de alguém, né? Tipo, o líder, as pessoas servem o líder. Não, gente, o líder é que serve as pessoas. Então, eu digo sempre que eu estou a serviço. Então, se eu não estou a serviço da minha empresa, dos meus colaboradores, eu estou a serviço da minha família, né? Dos meus pais, dos meus filhos, do meu marido. Então, eu tenho essa coisa de estar a serviço. Mas, enfim, aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Eu comecei a ver tudo sob outra perspectiva. Porque nessa técnica que eu não aprendi somente a meditar, né? Porque a meditação, ela te ajuda com o passado. Eu aprendi também uma técnica de mindfulness, que te ajuda com o presente, porque eu sou uma pessoa acelerada, aquariana, então eu vivo muito no futuro. E viver no futuro é bom, por um lado, porque você tem toda essa coisa de ser visionário, né? De fazer algumas previsões que dão certo, mas isso tem um custo, isso é oneroso. O bom mesmo é estar no presente, né? E também aprendi com ele uma técnica de visualização criativa. E aí eu gostei tanto que aí eu acabei fazendo mais um curso com a Lisa Nicholson, que é só sobre visualização criativa, e eu acabei ficando boa nesse negócio. Eu gostei dessa brincadeira. E acabei ficando boa. Como eu sabia que eu sou o principal ativo da minha empresa, né? Sem a minha força motriz, os meus negócios sofrem. Então, eu decidi cuidar de mim, né? Da minha sanidade mental, e esse foi o jeito que eu dei para me colocar nos trilhos de novo. Você tem que estar em primeiro lugar, a sua sanidade mental tem que estar em primeiro lugar, a sua saúde tem que estar, em dia. O que realmente me colocou numa posição de virar o jogo é que eu fui hackear alguns processos, e eu fui entender o marketing digital. Eu quis ir lá na fonte, na raiz, eu quis entender tráfego, eu quis entender Google Ads, Facebook Ads, eu quis estudar e hackear toda essa parte, porque eu já fazia investimentos no Facebook, eu comecei a impulsionar no Facebook em 2012. Até estava lembrando de um amigo meu, que um dia, um amigo meu, dono de agência, que me disse assim, Kênia, se você está impulsionando o vídeo daquele jeitão ali, o jeitão fácil, o jeitão que está lá disponível para qualquer um, você está perdendo dinheiro. E eu lembro que na época, eu fiquei brava com ele ainda, eu fiquei chateada, porque eu pensei, ui, como assim? Eu tô, né, tão feliz aqui, botando meu dinheirinho ali, vendo os likes e crescendo a minha audiência e ganhando seguidores, como assim não tá dando certo? Gente, intuitivamente eu fazia coisas certas, sempre tive um certo bom gosto aí para fazer a comunicação da empresa e facilidade para essa área, então isso ajudava. Mas hoje, depois de ter estudado mais a fundo Facebook Ads, Google Ads e tal, eu percebo que a minha métrica estava errada, o meu objetivo estava errado. Eu queria likes, eu queria compartilhamentos, eu queria mais seguidores e não pensava em conversão. Veja bem, eu estava mais preocupada com a imagem, né? Tem o meu post com 300 likes, ou o meu vídeo, sei lá, também com 20 mil visualizações, 500 likes e 200 comentários. Mas cadê? Cadê o show me the money? Hoje, com a expertise que eu adquiri, depois que eu fui estudar, hackear esse processo, é que o que interessa é conversão. O que interessa é você vender efetivamente. O que interessa é o teu telefone tocando no delivery, teu WhatsApp loucamente chegando mensagem, teu iFood bombando. Então, você começa a perceber que tem mais
tem mais componentes aí que não estavam sendo observados. E você só percebe isso quando, de fato, você vai estudar, entender os mecanismos que te dá condições de fazer uma melhor conversão. Eu tenho um site aplicativo, né, que funciona como aplicativo, e ali ele me dá essas métricas também, né? Então, eu sei quando um cara entra no meu site e sai, eu sei quando esse cara começa a comprar e desiste na metade da compra, eu sei quem são os meus melhores compradores do site, os melhores compradores do iFood. Então, quando você se debruça no negócio, você decide falar assim, não, pera lá, eu vou entender isso aqui agora. Eu preciso entender isso aqui antes de montar uma estratégia vendedora, uma estratégia que vai te colocar no topo. Não simplesmente fazer por fazer, dizer assim, não, estou aparecendo, os caras vão lembrar de mim. Não, fazer uma coisa mais dedicada, mais inteligente e com maior retorno financeiro, que eu acho que é isso, esse é o objetivo, né, maior de todo mundo. Então, o que aconteceu? Nós tivemos um resultado sensacional. Nós tivemos um resultado que eu não esperava. Mesmo, assim, a gente tenta ter uma... Você quer ser otimista, mas, ao mesmo tempo, você tem que trabalhar os seus números em cima de um cenário não tão otimista, né? E, para minha surpresa, nós tivemos um crescimento enorme, mesmo no meio da pandemia. Para isso, a gente aumentou, para chegar nisso, a gente aumentou muito a nossa presença digital, né? É um post por dia, é story, é um vídeo por semana. Esse vídeo é bem trabalhado, bem distribuído para um público que, de fato, tem interesse no nosso produto e no nosso tipo de restaurante. Então, hoje eu não perco tempo mais divulgando para aquele cara que ele não come esse tipo de comida. Eu fui a fundo para descobrir essas shortcuts aí, esses caminhos, esses atalhos até chegar a esse meu público-alvo específico mesmo e fazer o meu orçamento e minha campanha certeira. Outro ponto é que eu aprendi também fazer foto dos meus produtos, fazer videozinhos ali enquanto está fazendo a minha produção. Eu aprendi a fazer artes. Antes eu dependia muito de uma agência. Já usei isso muito como desculpa, tá, gente? Do tipo, aquela campanha não deu certo porque a agência atrasou, porque demorou, blá, blá, blá. Não. Hoje eu tenho autonomia total no meu marketing. Eu faço tudo sozinha. Kênia, não dá tempo? Dá. Dá. Se dá tempo para mim, dá tempo para você. Dá tempo, gente. O que precisa ter é disposição. É a gente sair dessa zona de conforto, de pensar, o que eu sei fazer? Eu sei gerir meu restaurante. Não, amigo, só gerir seu restaurante não dá, tá pouco. Precisa aprender mais. Precisa mergulhar no marketing, precisa entender, hackear o digital, precisa de novas ferramentas para o teu financeiro, né? Para te colocar numa posição de mais tranquilidade, porque a gente nunca vai estar, agora eu estou sossegado, não preciso fazer mais nada. Não, isso não existe. Mas te coloca numa posição mais tranquila, uma vez que você sabe como lidar com essas entre-safras, vamos dizer, né? Momentos no ano em que a nossa venda cai, e aí você sabe o que fazer para reverter esse quadro e voltar a jogar o jogo gostoso, o jogo de quem sabe jogar. Uma outra ponta também que eu ataquei foi o meu financeiro. Eu sempre fiz uma gestão, gente, bem apurada no financeiro, com contagens semanais, como eu já falei em outros vídeos, estoque fechado, análise de ticket médio, eu tenho uma planilha de custos bem apurada, então, assim, flutuou demais o meu custo, eu já vou checar minha planilha, eu atualizo o preço, então, eu sempre tive essa gestão. Eu já fiz tanto curso na vida, tanto aperfeiçoamento, tanto MBA, pós, enfim, e os cursos do Sebrae, mas eu aprendi uma ferramenta financeira e aí, no meio daquela loucura toda, eu pensei, eu vou começar a aplicar aquela ferramenta que eu aprendi no Sebrae e que eu sei que vai dar certo, porque na época a gente fez diversas simulações e você percebia na hora que se você atacasse, que é o que eu falo sempre nos meus vídeos, né, que é essa é a minha contribuição.
Se você atacar 5% dos seus custos, isto é, se você conseguir reduzir em 5% dos seus custos e aumentar em 5% o seu faturamento, você consegue um aumento de 50% do seu lucro. Então, percebam que, assim, não é aquela coisa utópica do tipo, eu vou te ajudar a dobrar o seu faturamento. Não, ninguém dobra faturamento. Não é assim que acontece. A gente tem uma crescente, não é... A não ser aquele cara, sei lá, que tem uma operação que, sei lá, vende 5 mil por mês, e aí ele contrata uma consultoria ou ele começa a fazer algumas ferramentas e ele passa de 5 para 10. Mas não, a gente está falando aqui de outros números, de números mais expressivos. Então, você não tem você não dobra. A minha promessa aqui é possível atacar os custos, sempre é possível atacar os custos. E não estou falando só do custo fixo, do custo variável, não, tá, gente? Estou falando do custo fixo também. Inclusive, isso foi uma das coisas que eu fiz para manter essa minha operação da rua saudável na pandemia. Eu fui lá, bater na portinha do proprietário e fui renegociar aluguel. Olha, diante da situação que a gente está vivendo, não tem como pagar um aluguel cheio. Então, antes que eu entre na inadimplência, eu estou aqui humildemente chamando o senhor na responsabilidade para fazer um desconto no meu aluguel. E conseguir, isso é uma questão de negociação, né, gente? Acho que a pedida é livre, então eu consegui, o proprietário do meu prédio é um cara muito bacana, muito acessível, então ele entendeu toda a situação, ele tem diversos imóveis na cidade, então ele tem esse panorama, ele sabia o quanto isso ia dificultar para a vida do empresário, e ele aceitou minha proposta, e essa foi um dos pontos chaves que eu consegui baixar no custo, que nos ajudou a sobreviver a isso. Mas o custo variável também, você pode atacar ele em várias frentes, mas a gente vai falar mais sobre isso em outras oportunidades. E aumentar 5% de faturamento também não está difícil, né, gente? Basta aplicar as ferramentas certas, e é possível sim. E pode ser rápido sim, desde que você siga um passo a passo. Isso também a gente vai falar mais em outras oportunidades. E a consequência disso é um aumento de 50% no seu lucro. Tem um outro detalhe também, que é o seguinte, falando de custo variável, né? Eu anotei aqui para não esquecer de falar isso, que isso é uma coisa importante. Vamos dizer que você não está conseguindo atacar o custo de algum item que subiu demais. Ao meu ver, é o momento de você rever se você tem que manter esse produto no seu cardápio ou não. Se está caro demais, se você não tem margem, tira. Fazer um produto para não ganhar dinheiro? Não. A gente está aqui, acho que tem que ser justa a coisa, né? A gente trabalha muito e para isso você precisa ter resultado. Se aquele produto não está te dando resultado, tira ele do teu cardápio. Mas o meu cliente adora, o que vai fazer? Não, esse cliente não vai embora. Pode ficar tranquilo que esse cliente não vai embora. A não ser que seja o seu principal produto. Se for o seu carro-chefe, aí é mais delicado. Aí esse cara pode ir embora, sim. Porque aí ele foi ao seu restaurante pensando em comer aquele prato específico, aquele produto específico. E aí você fala, não tem. Aí esse cara vai embora. Mas, gente, quando é um sabor, sabe? Do tipo, sei lá, o cara tem uma pizzaria e tem 30 sabores de pizza. E aí ele não tem shiitake. O shiitake está custando, sei lá, R$70 o quilo. E ele fala, pô, isso aqui está inviabilizando, né? Tira esse produto. Você não casou com esse produto. Você não assinou um contrato com esse produto. Então, mantenha no seu cardápio itens que estejam saudáveis, que você tem margem para isso. Então, para finalizar, a minha dica é: vamos parar de viver de imagem. Vamos viver uma vida mais adequada alinhar com a nossa expectativa e não com a expectativa dos outros. Vamos ficar feliz com as nossas decisões. Vamos tomar decisões
com base na nossa perspectiva, não para atender a perspectiva dos outros. E quando eu comecei a fazer isso, a minha vida melhorou, meus negócios melhoraram. Então, a minha dica de ouro é essa.